quero convidar você a entregar a sua mente, o seu coração, a sua atenção a esse momento da palavra de Deus. Você nunca vai lembrar de um sermão inteiro, embora você possa lembrar da estrutura, dos pontos, da construção dele, mas você nunca guarda um sermão todo. São momentos, são palavras, são frases, são histórias que tocam o seu coração. Daí a necessidade de atenção total do início ao fim, porque eu não sei qual dessas palavras que vai tocar o seu coração, qual momento que Deus separou para encher a sua alma. E aí você não pode estar no banheiro nessa hora, você não pode estar lá fora tomando água, você não pode estar distraído no celular, você não pode estar pensando na pizza depois do culto, tá bom? Fica aqui comigo, fica aqui, que aí a gente vai ser profundamente impactados por Deus. Gênesis 25, eu começo a ler a partir do versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O que Esaú fez foi certo ou errado? O que Esaú fez foi um ato positivo ou negativo? A atitude que Esaú tomou foi reflexo de um profundo relacionamento com Deus ou de um relacionamento raso com Deus? Vamos então olhar para a história bíblica e ver como esse ato dele foi interpretado. Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17, nós temos a interpretação bíblica desse ocorrido, desse fato, desse episódio na vida de Esaú. Olha o que diz Hebreus 12, 16 e 17. Nem ou não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, um prato de comidas, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A interpretação daquele ocorrido é que Esaú era um impuro e um profano ao trocar o direito de primogenitura por um prato de comida. Vamos orar? Deus, não permita que a gente faça essa troca na vida. Não permita que a gente troque o eterno pelo temporário. Tem misericórdia dos que estão aqui, dos que estão pela internet assistindo esse culto, assistindo essa mensagem. Que a gente possa, Deus, pela Tua graça, pela Tua graça, pela Tua graça, pela Tua graça, andar no caminho da pureza, da santidade, da separação do mundo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro, portanto era o primogênito, e Jacó nasceu logo atrás, agarrado com a mão no calcanhar de Esaú, como que dizendo: não me deixem para trás. E ele saiu. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador.
homem do campo, do arco e flecha, homem que andava pela floresta, que pegava animais. Jacó, porém, homem pacato, sossegado, homem ali da casa, que ficava com a mãe, que habitava em tendas. E a casa estava dividida. Isaac, o pai, amava Esaú, porque se saboreava da caça, dos pratos que ele fazia. Já a mãe Rebeca amava mais a Jacó, estava mais com ele. Pois bem, certo dia, Jacó foi para a caça, foi para o campo, mas como diz o ditado, um dia é da caça, outro dia é do caçador. Pois bem, nesse dia era o dia da caça, não deu nada, soltou flechas para cá, flechas para lá, lanças, arpões e nada. Quando ele volta para casa, quando ele está chegando no quintal de casa, ele sente aquele cheirinho gostoso que está vindo da cozinha. Ele diz: oh, que maravilha, eu com fome, papá prontinho, olha o cheirinho chegando. Ele diz: rapaz, que maravilha. Se ele fosse um pentecostal, ele ia dizer assim: é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, comida. Quando ele entra dentro de casa, ele percebe que não era o papá da mamãe, Rebeca, era o papá do irmão Jacó. E ele disse assim: mano, brother, parceiro, tô com fome, cara, me dá um pouquinho desse seu prato aí, meu masterchef preferido, mestre da culinária aqui, me dá um pouquinho dessa comidinha. Jacó disse: peraí, irmãos, negócio à parte? Você está com fome, eu tenho comida, isso é uma situação boa para a gente estabelecer um negócio, vamos negociar. Eu tenho uma proposta a te fazer, Esaú. E Esaú diz: qual é? Jacó diz: eu te dou do meu prato de lentilhas, pão, te dou tudo que eu tenho, desde que você me dê o seu direito de primogenitura. Primeiro, deixa eu abrir um parêntese aqui. É fácil a gente dizer assim: pô, esse Jacó, né, cara, malandramente aproveitou o momento ali, não é? Mas vou dizer uma coisa para vocês: nós não sabemos de tudo que se passava nos bastidores daquela casa, mas tem gente que, ao ser convidado para alguma coisa, tinha que pagar, irmãos. Tinha. Olha, vou falar uma coisa para vocês: eu odeio, por exemplo, fazer churrasco com pessoas que só ficam no churrasco até a barriga estar cheia. Não, para mim não veio para relacionamento, veio só para comer carne. Tem gente que vem para uma festa, é o primeiro a pegar. Não é indireta para a festa que vai vir domingo que vem, não, tá bom? Mas é o seguinte: o cara liberou a torta, ele voa em cima, come 10 pedaços, encheu a barriga, ó, racha fora. Pô, esse cara não está afim de relacionamento, não quer conversar com ninguém. Né? Vai na frente, enche o prato, quando é churrasco, de feijão tropeiro, de arroz, come desesperadamente. Enchi. Aí pega o caminho e vai embora. Vai que Esaú era desse tipo. Jacó disse: ah, não, se você só come e racha fora, não quer bater papo, vamos fazer negócio então. Tá bom, fecha o parêntese aí do Jacó. Deixa eu abrir o outro parêntese aqui. Por que o Jacó ficou tão interessado nesse negócio de primogenitura? O que tinha nisso? O direito de primogenitura dava direito a esse filho mais velho de duas coisas, pelo menos. A primeira, ele se tornaria o chefe da casa quando o pai morresse. Então ele assumia a função de líder, de maioral, ele teria a última palavra. A outra coisa é que, em sendo primogênito, ele tinha o direito à porção dupla. Então, na hora da herança, todos os irmãos ganhariam por exemplo, um lote, ele ganharia 2 lotes. Entendeu? Era interessante o negócio da primogenitura. No caso aqui em questão, ainda tinha uma terceira e mais importante realidade embutida na primogenitura. É que Deus estava construindo um povo que havia nascido com Abraão.
essa bênção tinha passado para Isaac, e agora a bênção seria transferida de Isaac para o filho mais velho, e assim o sistema patriarcal estaria estabelecido. A bênção abrâmica viria sobre esse que seria o seu neto, pois Jacó está de olho nisso. É por isso que ele quer fazer uma troca. Fecha o parêntese aqui. O Esaú, bobão, não tinha noção de tudo que estava ali, ou naquele momento esqueceu de tudo. Porque, gente, tem certas pessoas que quando estão com fome esquecem-se de tudo. Tem gente que começa a tremer, tem gente que desmaia, tem gente que ficou babando, tem gente que esquece que tem filho, tem gente que esquece que tem marido, tem gente que esquece de tudo. Desesperado, talvez Esaú fosse um cara desse, desesperado, e ele disse assim: Jacó, negócio feito, Jacó, eu estou a ponto de morrer, de que me adiantará esse direito de primogenitura, rapaz? Aí Jacó disse: opa, com calma, Esaú, porque negócio é negócio, então vamos fazer um juramento aqui. Vamos até o cartório da Barra, vamos reconhecer firma, vamos assinar, vamos ter a chancela aí, porque depois você não pode voltar atrás não. Se você tiver com a barriguinha cheia, não dá para voltar atrás não. Pois o Esaú diz: negócio fechado, vamos reconhecer firma, o que eu estou dizendo aqui é isso mesmo, me dê desse prato. E aí o Jacó disse: negócio fechado, deu a ele pão, cozinhado de lentilhas, aí ele comeu, bebeu, se empanturrou. E diz o texto que ele se levantou e saiu, e assim desprezou o seu direito de primogenitura. Gente, qual que é a lição assim central que a gente pode tirar dessa história? A lição central dessa história, a lição maior dessa história é a troca da herança da primogenitura por uma realização imediata. Isto para nós, traduzindo para o nosso contexto, significa trocar a herança permanente de Deus por um desejo passageiro. Portanto, eu quero ler primogenitura neste texto como a bênção de andar com Deus, de usufruir as bênçãos de Deus, e eu quero ler prato de lentilhas como um prazer imediato, passageiro, efêmero. E daí, eu quero perguntar a você: o que você quer da vida? Você quer a primogenitura, ou seja, a herança eterna, a bênção do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, uma vida com Deus, vivendo no reino dEle, ou você quer a realização da sua necessidade imediata sem Cristo? Ou você quer atender aos seus desejos volumosos e pecaminosos dentro do seu coração? Ou você quer aproveitar as demandas do seu coração terreno? Você terá a mensagem inteira para responder essa pergunta, porque ao olhar para esse texto aqui, a gente recebe alguns alertas que a vida de Esaú emite para nós. Eu quero olhar para a vida de Esaú, e a vida dele emite algumas alertas, não é? Como depois das 11 horas aqui na Rodossol, a gente chega para fazer ali o retorno para entrar na Barra, e está o semáforo piscando, amarelo, amarelo. O que é aquilo? Alerta, alerta, alerta. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas alertas. Primeiro alerta: cuidado, não deixe as suas necessidades imediatas controlarem as suas decisões. Eu digo para você, em nome de Jesus, cuidado, não deixe as suas necessidades imediatas controlarem as suas decisões. Olha o versículo 32. Esaú deixou a sua necessidade imediata controlar a sua decisão. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Veja bem, Jesus também esteve numa situação semelhante a essa de Esaú, tendo uma necessidade tremenda de comida. Ele estava no deserto da Judéia,
Fazia 40 dias que Jesus não comia nem bebia. E daí então o tentador, Satanás, o diabo, aproxima-se dele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E Jesus olha para Satanás e como que diz assim: Satanás, eu não posso decidir baseado nas minhas necessidades físicas, porque Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Satanás, a palavra de Deus é a base para a minha decisão, e não a minha vontade física. Querido, qual é a sua necessidade mais imediata? Qual é a necessidade que mais toca o seu coração agora? Pense em necessidade e em desejo. Necessidade, desejo, desejo, necessidade. Qual é a sua necessidade assim mais premente? Talvez seja a necessidade biológica mesmo, uma delas. Talvez o sono, a fome ou qualquer outra coisa. Talvez o seu desejo mais imediato agora seja da segurança emocional, seja necessidade de relacionamentos, seja necessidade de dinheiro, seja necessidade, enfim. Você sabe qual é a sua necessidade mais imediata. Daí eu quero dizer a você, talvez seja uma necessidade sexual. Eu quero dizer a você, não permita que essa necessidade imediata controle a sua decisão. A sua decisão não pode ser pautada nela, a sua decisão tem que ser pautada na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas uma segunda alerta que esse texto emite para nós é: cuidado, sempre tem alguém querendo o que é valioso na sua vida. Olha o versículo 31, palavras do Jacó, o esperto, o suplantador. Vende-me, Esaú, primeiro teu direito de primogenitura. Gente, Jacó foi malandro aqui, Jacó foi esperto, Jacó foi enganador, de modo que não dá para a gente encobrir o que ele fez. Mas preste atenção, Esaú, quem sabe nem se dava conta do quanto era valioso para ele a primogenitura. Só que o Jacó, ao olhar para Esaú, ele percebia algo de valor, algo precioso, algo interessante na vida de Esaú. E daí então ele fica à espera do momento, à espera de extrair aquele bem valioso para ele. Olha aqui, tem bem valioso na sua vida que você sequer dá conta de que tem. Você tem um casamento abençoado e você vive sem dar atenção a esse bem valioso. Você tem filhos que são uma bênção de Deus, mas você vive como se não tivesse filhos, você não tem dado valor. Você tem um emprego interessante, um salário interessante, mas você está tão tomado pelas ambições que você sequer é capaz de agradecer a Deus pela bênção que você tem aqui. E aí o que está acontecendo? Preste atenção. Tem um outro que percebe esse valor na sua vida e está de olho nele. Satanás vê que seu casamento é valioso, e aí ele quer o quê? Destruir. Tem um homem de olho na sua mulher, tem uma mulher de olho no seu homem. Seus filhos estão assim, tem traficante dizendo: esse menino é valioso, isso aí no tráfico ia ser nota 10. Você tem um emprego interessante, aí você não se dá conta, mas tem alguém lá dizendo: rapaz, se eu tivesse uma vaga ali naquela empresa, se eu tivesse no lugar daquele sujeito ali. Você está compreendendo? Há coisas valiosíssimas na sua vida, e aí a gente vai para um plano ainda maior. O seu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com essa igreja,
Tem um grupo de relacionamento na sua casa. O diabo fará de tudo para tentar acabar com estas coisas que são preciosas para você. Nós precisamos, queridos, avaliar a nossa vida do ponto de vista de Deus e da palavra, para a gente perceber valor naquilo que tem, e poder cobrir, e poder guardar, e poder valorizar, e poder dizer: isso é bom para mim. Esaú tem o direito de primogenitura e ele acha que é balela, ele acha que é coisa boba, ele acha que é coisa sem valor. Só que o Jacó está dizendo: opa, isso é bom demais. Querido, o diabo está de olho naquilo que tem valor. A gente sempre diz assim: o diabo está de olho no seu ponto fraco. Eu não discordo, mas eu acho que o diabo está muito mais afim daquilo que é seu ponto forte. É no caso de Sansão, não é? Ele quer descobrir através de Dalila, dos filisteus, dos inimigos, qual é o ponto forte de Sansão, até que descobre que o ponto forte dele é o cabelo, né? Que fazia parte do voto de nazireado para cortar. Tem coisas valiosas na sua vida, guarda isso, protege isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas ainda, uma outra alerta que esse texto emite para nós: cuidado! Não deixe o que é urgente sobrepor o que é importante. Versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Veja, a fome de Esaú era urgente, mas a primogenitura era importante. Ele não devia ter trocado a importante primogenitura por um prato de lentilhas urgente. Vamos fazer aqui uma divisão sobre coisas urgentes e coisas importantes. Coisas urgentes são aquelas que precisam ser realizadas imediatamente, mas nem sempre são importantes. São coisas urgentes, são coisas como arrumar a casa, porque vai chegar pessoas, tem que atender o telefone porque tocou, tem que responder um e-mail porque é uma notícia, é uma resposta que tem que dar rápida. E quando você precisa fazê-la, é porque assim, já está em cima da hora e tornou-se algo urgente. O que são coisas importantes? São aquelas que contribuem para a sua vida a longo prazo. As coisas urgentes, elas têm um prazo de validade muito rápido, elas têm que ser feitas ali, naquela hora e pronto. As coisas importantes são aquelas que contribuem para a sua vida a longo prazo. São coisas como a vida de oração, leitura da palavra, participação dos cultos, educação dos filhos, encher a mente de coisa boa lendo um bom livro, cuidar da saúde, e etc, e etc, e etc. O problema é que tarefas importantes normalmente são empurradas para o lado pelas tarefas urgentes. Como é que a gente equilibra a vida? É quando a gente passa a assumir uma postura em que as coisas primeiras vêm em primeiro lugar. Ou seja, as coisas importantes vêm em primeiro lugar. Normalmente as coisas urgentes só são urgentes porque foram negligenciadas. Quando você cuida da vida como um todo, você não fica tendo toda hora foguinhos aqui para você ficar apagando como um bombeiro. Então, escala a vida bem escalada. Vida com Deus vem antes de trabalho secular. Tempo de oração é mais importante que tempo no celular. Compromisso com a igreja é mais importante do que assistir séries. Ganhar vidas para Cristo vale mais do que horas extras no computador. Escute, não sacrifique o importante na panela de pressão do urgente. Cada coisa no seu devido lugar. Uma outra alerta que a gente pode ver aqui no texto, em quarto lugar, é: cuidado, não venda o que não se pode comprar de volta. Preste atenção nisso. Não venda o que não se pode comprar de volta. Versículo 33. Aliás, versículo 31. Disse Jacó:
a Esaú, né? Vende-me, vende-me. Eu quero comprar. Vende-me, Esaú. E aí, versículo 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida, mas ele, preste atenção, não poderia mais à frente comprar esse direito de volta. Jacó era esperto, suplantador, não negociaria de novo com Esaú aquilo que ele havia tomado. Preste atenção, muito cuidado, porque há decisões que a gente toma que não dá para voltar atrás. Há passos que a gente dá na vida que uma vez dado, não é possível retornar mais. Você pode vender a sua vida para o mundo, para o diabo, para a carne, mas você não pode comprá-la de volta. É possível uma moça vender a sua virgindade, como é possível a um homem vender a sua virgindade. Só não é possível comprá-la de volta. Você não compra mais. É uma experiência sem volta. Você pode vender a criança do seu ventre num aborto, mas você não pode comprar de volta essa criança que foi vendida num aborto. Porque o marido não quer acabar com o casamento dele por ter tido um caso com essa menina que engravidou, e agora esse marido diz: olha, toma 100 mil reais para você fazer um aborto, para não complicar o meu casamento lá. A menina vende, só que nunca mais ela vai poder comprar de volta a criança do ventre dela que ela assassinou. Você está pensando bem na profundidade disso? Um jovem pode vender o seu caráter, mas ele não pode comprá-lo de volta. Algumas pessoas podem vender o seu silêncio diante de um crime, mas não poderá comprar de volta a sua covardia diante desse silêncio. Queridos, há coisas que dá para negociar. Você vende um carro, você pode comprá-lo de volta. Você vende a sua casa, você pode comprá-la de volta. Você vende o seu celular, você pode comprá-lo de volta. Mas essas coisas da existência, do ser, da alma, do caráter, que tem a ver com valores, essa não dá. Por exemplo, você pode vender o seu tempo para o pecado. Você pode vender a sua agenda para o diabo. Você pode vender o seu tempo para você mesmo, para suas ambições terrenas. A única coisa que você não pode nunca mais fazer vai ser comprar esse tempo de volta que você perdeu em coisas fúteis. Esaú vendeu o que ele não podia comprar de volta. Até porque ele só vendeu porque ele desprezou. Venha comigo para o próximo alerta, para o quinto e último alerta. Cuidado para não desprezar a bênção de Deus. Versículo 34. Irmãos, eu não sei você, mas ao longo desse tempo, lendo esse texto, o que mais me chamou a atenção foi esse final. Leia comigo com muita atenção. Olha: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o coziado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Sabe o que mais me impressiona aqui? É que
na cabeça de Esaú, bem podia ser que ele concluísse que ele estava fazendo meramente uma troca justa por sua necessidade. Ou seja, sentou, comeu, levantou, saiu. E talvez ao sair ele virasse e olhasse para nós estamos de plateia. E ele dissesse assim para nós: ei, por que vocês estão olhando? Por que vocês estão me olhando? Você não faria o mesmo que eu? Eu estava com fome. Passei o dia inteiro caçando, não encontrei nada. Meu estômago estava nas costas. Você está achando que eu fiz errado? Você não faria o mesmo que eu? Foi simplesmente uma troca justa. Esaú, o caso não é o que você acha, o caso é o que Deus acha. É assim que vale a pena a gente olhar para a história. Não é como eu interpreto, eu concluo, eu acho. A questão é como Deus conclui, como Deus interpreta, como Deus acha. Esaú, para Deus, não foi uma mera troca. Para Deus não foi um negócio justo. Para Deus você desprezou aquilo que Ele te deu. O cara que dorme tarde no sábado, compromisso dele com a igreja no domingo de manhã, aí ele acorda e diz: não, estou muito cansado, muito cansado. Deus, o Senhor entende. É um negócio justo, Deus, eu vou descansar mais um pouco. Amigão, não é um negócio justo para Deus. Por que em vez de você trocar o direito de primogenitura, de se assentar com o povo, de ouvir a palavra no domingo de manhã, de exercer relacionamentos com as pessoas, por que você não resolveu cancelar outra coisa? Cancelasse um dia de trabalho, por exemplo, para você descansar? Cancelasse qualquer outra coisa, por que a corda mais fraca tem que rebentar do lado de Deus? Não, olha, eu passei a semana toda assim, muito envolvido com as minhas coisas, eu agora preciso dar uma atenção à minha família, então eu vou no culto à noite, mas hoje eu não vou não, porque eu vou para um shopping, para você é uma troca justa, para Deus é? Queridos, a história tem que ser lida do ponto de vista de Deus, e não da maneira como nós enxergamos, porque nós somos relativos. O que você faz revela a sua relação com as coisas de Deus. Muitos estão desprezando as bênçãos de Deus com as suas atitudes, muitos estão negligenciando a salvação em Cristo Jesus, muitos estão dando as costas para o reino de Deus, muitos estão concentrando um largo tempo em trabalho, em estudo, em relacionamentos, em entretenimento, e eles dizem assim: Deus, o Senhor entende, né? E Deus diz, e olha e diz: não entendo não. Isso que você chama de descanso, eu chamo de desprezo à minha obra. Isso que você chama de progresso, eu chamo de atraso no relacionamento comigo. É do ponto de vista dele. É um privilégio para mim ser um líder, é um privilégio para mim pregar o Evangelho de Cristo, e qualquer coisa que não me envolva mais nisto é desprezo. Eu fico pensando em alguns líderes, meus irmãos, fico pensando em algumas pessoas que têm o privilégio, por exemplo, de ser líderes aqui nessa igreja, e que de repente dizem assim: não quero mais. Eu fico pensando: meu Deus, isso é desprezo à obra do Senhor. Preste atenção no resultado do desprezo de Esaú. Onde é que deu? Hebreus 12, 16, 17. Olha o resultado. Vou ler de novo, agora na versão internacional, nova versão internacional. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, gente, não era nem 30 dias no restaurante de Jacó,
Não era nem um ano de refeições grátis, era uma única refeição. Ele vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Não despreza não, querido, aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, não. Não despreze, porque o preço do desprezo às coisas de Deus e a Deus é um dia ser rejeitado por Ele. Eu concluo essa mensagem dizendo a você o seguinte: o que eu preguei aqui nessa noite, nesse culto, eu tenho certeza absoluta que é o que Deus quer que você viva e que eu vivo. O que Deus quer, não troca o eterno pelo passageiro. Deus quer que as nossas necessidades imediatas não controlem as nossas decisões. Deus quer que a gente fique atento e nunca dê o que é valioso para nós de mãos beijadas para os Jacós. Deus não quer que o urgente sobreponha o importante na nossa vida. Deus não quer que a gente venda o que a gente não possa comprar de volta. Deus não quer que a gente despreze a bênção que Ele nos deu da primogenitura. Isso é o que Deus quer para nós. Só que eu tenho uma má notícia para você. Você não dá conta de viver isso tudo que eu acabei de pregar. Você é fraco. Você é inconstante. Num primeiro momento você até diz assim: rapaz, dou conta, vou viver isso. Não dá. Isso que eu acabei de pregar aqui, por mais que faça sentido na sua vida, você não consegue aplicar isso na sua história. Sozinho não. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um que conseguiu viver tudo que eu acabei de pregar aqui e que é um modelo para nós. Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, toda a vida dele, ele nunca trocou o eterno pelo passageiro. Ele não deixou as suas necessidades imediatas controlarem as suas decisões. Ele sempre teve cautela com o que era valioso para a sua vida e nunca trocou isso por nada. Jesus nunca deixou o urgente sobrepor o que era importante. Jesus nunca vendeu o que ele não podia comprar de volta. Jesus nunca desprezou a bênção de Deus. Ele é o único que é capaz, que foi capaz de viver tudo quanto eu preguei aqui agora. Qual é a chave então? Para que isso que está na palavra de Deus possa ser absorvido por nós, é se a gente fechar com Jesus, é se a gente colocar a nossa fé em Jesus, é se a gente olhar nos olhos de Jesus e dizer: Jesus, eu dependo do teu poder, para eu viver essa vida totalmente diferente do que Esaú viveu. Jesus, eu dependo de ti. O poder que um dia atuou no Senhor e fez com que o Senhor vivesse essa vida reta, plena, linda, eu quero esse poder na minha vida. Eu quero andar de mãos dadas com o Senhor, para que eu possa também viver dessa forma e assim ter uma vida abençoada e não fechar a minha história como um impuro e um profano. Vamos ficar em pé?